Mauro Martinelli. Declaração de líder, presidente. Bom dia, senhor presidente. Declaração de líder do PSDB, presidente. Passo a palavra ao vereador Fantinel. Vereador Sandro Fantinel, da tribuna. Presidente, declaração de líder do PSDB, por favor. Declaração do líder da bancada do PSB, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, cidadãos dessa casa, dessa cidade, que nos acompanham sempre nas nossas sessões, as nossas discussões, eu não poderia me furtar a um momento tão importante para mim, na minha vida, né? Talvez até o presente momento nunca tinha passado por uma situação assim, então é um momento muito atípico, né, para muitos cidadãos, e por esse motivo eu me sinto no dever, né, de vir aqui diante dos colegas, fazer os devidos agradecimentos a todos aqueles que estiveram no meu lado, não só nesse último final de semana, não só ontem, mas nestes 2 últimos anos e 7 meses de dificuldades, de sofrimento, de noites sem dormir, de ver a família sofrendo por causa de uma perseguição injusta. E por esse motivo eu venho aqui e quero agradecer muito a todas as entidades católicas, a todas as igrejas evangélicas, aos testemunhas de Jeová, ao cigano do Pai Ogum, pelas correntes de oração que fizeram na última semana para que o resultado fosse alcançado como eu alcancei, graças a Deus, ontem em Porto Alegre. Depois de 2 anos e 7 meses de sofrimento, de insegurança, de incerteza, sem poder saber o que seria o amanhã, sem poder fazer um plano de vida, sem poder se projetar, sem poder saber o que seria o amanhã. Eu não desejo para nenhum dos colegas aqui, independente de partido, nenhum merece passar pelo que eu passei. Nenhum. E queria dizer que o sofrimento que a minha família passou, principalmente a minha mãe e o meu pai, que a mãe continua com sequelas e toma remédio por causa disso, devido às ameaças que sofreu, que o pai sofreu, que meu filho sofreu, as propostas indecentes que a minha esposa sofreu, durante muito tempo, custaram muito caro. Muito mais caro para mim do que me custou esse processo. Muito mais caro. E eu gostaria de dizer para aqueles e para aquelas que ainda hoje, em comentários tristes e obsoletos, né, me taxam de discriminador, de racista, de fascista, disso, daquilo e daquele outro. Vocês não me conhecem. Vocês não têm vergonha na cara porque vocês estão falando de alguém que vocês não conhecem. Vocês não conhecem. Um cara que quando era guri foi para São Paulo aventurar a vida e tinha que limpar chão, e eu vi os proprietários e os gerentes do restaurante dizer: esse aí vem lá da terra abençoada de merda de cavalo. Isso eu passei, essa discriminação. E quando eu criei mais coragem e fui para o outro lado do mundo e me botaram trabalhar dentro do esgoto, carregando cano de concreto nas costas com uma lanterna na cabeça para enxergar dentro da galeria, e que quando eu chegava no buraco aonde que baixavam os canos, eles cuspiam para baixo e diziam: olha os brasileiros que vêm aqui matar fome. Era eu, aquele que estava lá. Dizer que eu não sei o que é discriminação? Dizer que eu não posso falar porque eu não sei, porque eu não passei isso? Mas quem são vocês para dizer isso? Vocês passaram por isso, eu passei. E tenho como provar. Não falo da boca para fora. Um homem que passou o que eu passei na vida, que chegou aos 57 anos sem nunca ter um boletim de ocorrência contra mim, nem uma briga de vizinho,
nenhuma discussão no trânsito, nenhuma reclamação, nenhum tipo de processo, de nenhum tipo. E aí eu venho aqui e cometo um erro, e cometi o erro, e assumi que cometi o erro. Mas cometi um erro na vida. E para algumas pessoas aqui dentro, e para muitas lá fora, eu merecia estar condenado e preso. Por um único erro que eu fiz em toda a minha vida. Tudo que eu fiz de bem na minha vida não serve. Para essa cidade, aonde eu sou o único vereador com muito orgulho de ser o criador do Agrofraterno, que distribuiu até o presente momento 736 toneladas de alimento para os pobres que mais precisam, para as famílias carentes e humildes da nossa periferia. Aqueles que dizem que são dos pobres não distribuem nada. Mas aquele que taxam de criminoso, de fascista, de discriminador, de xenófobo, aquele distribui para todas as pessoas que vêm de fora para Caxias do Sul e não têm o que comer. Independente de onde vem, independente do estado ou do país. Porque no meu processo eu tive testemunha baiana testemunhando a meu favor. Deve ter tido algum motivo, né? Não foram lá por nada. Porque sabiam quem eu sou. Porque sabiam que não foi 3 palavras na tribuna que define quem eu sou. E isso, eu carreguei esse peso. E agradeço aqui aos colegas que aquela vez me deram 9 votos e eu nem quis votar porque não precisou para me absolver do impeachment. E os colegas que agora, semana passada, se colocaram à disposição também para me dar um alento. Muito obrigado, eu não esqueço isso. Nunca vou esquecer. São coisas que a gente carrega para o resto da vida até o túmulo. Queria agradecer muito. E queria dizer que me contemplou muito, depois de 2 anos e 7 meses de tristeza, que não foi só eu, né? Toda a família. Gastei o que eu não tinha, mas acreditei em Deus até o último momento. E na segunda de manhã, 6 horas da manhã, saí de casa e eu disse a Deus nas minhas preces: eu não quero ser absolvido. Eu quero que seja feita justiça. Se o Senhor está comigo, faça justiça. Foram 3-0, não foi 2-1. Foram 3-0. E eu ouvi, com a alegria do coração, né, as palavras do relator desembargador, dizer: julgamos improcedente a denúncia por estar amparada na livre expressão, presente no texto constitucional. Passei 2 anos e 7 meses de sofrimento, gastei o que eu não tinha, por algo que eu não devia. E que sirva de lição. Eu poderia me furtar agora, porque fui absolvido. Poderia me furtar, mas não. Eu ainda mostro para aqueles que falam de mim e para os nobres pares aqui dentro quem eu sou. Eu, Sandro Fantinel, mais uma vez, peço perdão àqueles que se sentiram ofendidos aquela vez que eu fiz aquela triste fala aqui nessa tribuna. Porque eu estava abalado, eu vim de uma noite sem dormir, tinha discutido com a minha esposa, cheguei aqui e falei o que não devia. E isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer ser. Isso não diz quem tu é. Quem é aquilo que me acusaram faz toda hora. Faz todo dia, faz todo mês, faz todo ano. Aquele tem que ser preso. Agora, alguém que errou uma vez na vida, 3, 4 palavras, passar pelo que eu passei, gastar o que eu não tinha. Mas o Pai lá em cima, os que me querem bem dentro dessa casa, sempre me disseram: Fantinel, o Pai não dorme. E um dia a justiça será feita. E quando eu vi aqueles homens de capa preta, eu tremi as pernas. Eu não tenho medo de dizer. Mas quando ele se levantou e disse: julgamos improcedente por estar presente na liberdade de expressão
que consta no livro constitucional foi o suficiente? Foi a resposta que Deus deu para mim. Foi a resposta que Deus deu para todos aqueles que me acusam. Espero que aprendam, como eu também aprendi, a ser diferente e ser melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Grande expediente, vereador